participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Vamos orar a Deus. Tenhas paciência, guarde a minha palavra, que eu te guardarei da tentação. Está no fim desta jornada passageira, a linda coroa será tua com certeza. Quando vais cair és tu a segurar, quando vais perder eu te faço ganhar. A guerra é nossa, não vou te deixar nem por um momento. Na noite escura eu sou tua luz, fica de joelhos sem largar tua cruz. Jamais eu te deixo, tu és o herdeiro do meu paraíso. Quando vais cair és tu a segurar, quando vais perder eu te faço ganhar. A guerra é nossa, não vou te deixar nem por um momento. Na noite escura eu sou tua luz, fica de joelhos sem largar tua cruz. Jamais eu te deixo, tu és o herdeiro do meu paraíso. Eu vagava sozinha no mundo, perdida, cansada e ferida, mas abrigo encontrei em Jesus. Ele é o caminho que ao céu me conduz. Hoje vivo alegre cantando, em Jesus eu vou me alegrando, e o fogo do Santo Espírito queimando as impurezas do meu coração.
primeiro tópico, então, é o desejo sexual foi criado por Deus para suprir qual necessidade? Então, o fundamento fisiológico para a constituição da família. Então, vejam, irmãos, o ser humano sente atração pelo sexo oposto de forma constante, diferentemente dos animais, que sentem atração sexual apenas no período próprio da procriação. Deus fez isso com o propósito de criação da família, formada a partir de um casal constituído de um homem e uma mulher, unidos por um casamento monogâmico indissolúvel. Foi para suprir essa necessidade da família que Deus criou o desejo e o prazer sexual no homem com tais características. Então vejam, como que é o ser humano? O ser humano, ele não gosta, não sente atração pela mulher somente quando a mulher está no seu período fértil. Ele não sente atração pela mulher somente nesse momento. Ele sente atração pela mulher o homem pela mulher, a mulher pelo homem, em qualquer momento. Por quê? Porque ela não depende do seu... nos animais, a gente chama o ciclo estral. Não depende do ciclo estral. Um animal que está em cio, ele libera feromônios, aqueles feromônios então atraem a fêmea. Porque a união entre o homem e a mulher é uma união perene, é uma união que deve ser mantida. Independentemente de a mulher estar em período fértil ou não. Por quê? Porque é uma família que está constituída. Aí que a gente vê o projeto de Deus, ali existe uma família. É uma família que vai cuidar dos seus filhos. É uma família que tem que se sentir unida, por quê? Porque ela tem uma missão na criação dos seus filhos. Isso é a família. Então veja, imagine só se o homem e a mulher fossem atraídos somente no momento que a mulher estivesse na fase reprodutiva, fértil. Elas seriam como os animais. Mas nós sabemos que não é assim. Tanto que, muitas vezes, a mulher, mesmo amando o homem mesmo amando a mulher, sexualmente, quem sabe, estão num período lá que não querem ter relacionamentos, mas continuam, aquela afeição continua acontecendo. Já nos animais não, passou o momento do cio, aquele animal parece que não conhece o outro. O cachorro é cadela, cruza uma avenida correndo, quando a cadela está no cio. Quando ela não está no cio, está um do lado do outro e parece que um nem conhece mais o outro. Por quê? Porque o ser humano foi criado para ter uma família. O ser humano foi criado para ter uma família. Isso é um projeto de Deus. Isso é um projeto estabelecido por Deus. Por quê? Porque o ser humano não é um animal. O ser humano, existe uma responsabilidade no pai e na mãe de formar uma pessoa, de conduzir uma pessoa. Por isso, o tempo em que uma criança fica sob a responsabilidade de seus pais, fica dependente dos seus pais. Por quê? Porque os seus pais não têm a responsabilidade somente de dar pão, água, comida, roupa, não. Ele tem a responsabilidade de dar uma formação. E a formação em uma pessoa não é só uma formação de instintos, é uma formação de caráter. É uma formação espiritual que ele é responsável. Então eu vejo o tempo em que um filho demora para ficar independente dos seus pais. Por quê? Porque existe um projeto chamado família, em que os pais são responsáveis por darem para o seu filho um projeto de formação. Então veja, irmãos, família
não é uma questão só de macho e fêmea, como os animais. Não, família humana é uma questão de relacionamento permanente. É uma questão de um projeto, como nós vimos. Então, quando uma pessoa... nós vimos aí o fundamento fisiológico para a constituição da família. E temos também aí a necessidade fisiológica diante da legalidade, que é o nosso item 2. Então, veja, desejo sexual fora do matrimônio se nós entendermos que a família é uma estrutura, nós começamos a entender, e a Bíblia vai nos mostrando isso, que todo desejo sexual fora do matrimônio vai contra aquele projeto. Veja, a pessoa pode dizer assim, mas imagine, coitadinho ali, ele sustenta a sua casa, ele é trabalhador, ele é honesto. Só que veja, irmãos, esse desejo sexual fora do matrimônio vai fazer com que esse projeto família não se constitua. E aí nós vamos ver, como vemos hoje na sociedade, crianças sem pai, crianças sem mãe, crianças muitas vezes sem pai nem mãe. Por quê? Porque existiu um fato que aconteceu pelo domínio de um instinto carnal que pessoalmente para aquela pessoa, ele sozinho ali, aquilo ali não influenciou muito, quem sabe, mas atingiu o projeto da vida dele. Atingiu algo que era para se constituir, ser bom na vida dele. E quantas pessoas que nós vemos hoje que têm filhos, mas seus filhos não gostam, porque aquela pessoa não criou seus filhos. Aquela pessoa não amou os seus filhos. E os seus filhos não amaram aquele pai, não amaram aquela mãe. Então vejam só, irmãos, todo desejo sexual fora do matrimônio, ou seja, pai e mãe, fora deste projeto estabelecido por Deus, isso aí vai ofender este projeto, isso aí vai prejudicar este projeto. Por isso que a Bíblia condena isto. Vamos ver Hebreus capítulo 13 e versículo 14. Nós vamos ver a palavra nos mostrar expressamente este assunto. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Nós vamos ver. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Hebreus 13 e 14. Eu creio que está com algum problema aí na projeção. Mas vamos ler agora, então, a segunda referência. Voltando lá para a primeira tela. Vamos ver na sequência 1 Coríntios 7, versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, se não se dominar, se o domínio da natureza terrena estiver para levar aquela pessoa a ter um relacionamento que não seja conforme este projeto perfeito que Deus criou, então não façam isso. Casa, entra nesse projeto, porque é melhor casar do que viver
abrasado. Então nós vamos vendo, irmãos, que quando Deus começa a direcionar a vida sexual de uma pessoa, ele começa a apontar esta vida sexual para o casamento, para o formato do casamento. Nós vemos também aqui temos nossa revista com uma alusão, né, de uma pessoa que ela recebe para a constituição da sua família, para a constituição do seu casamento, um dinheiro. Aí aquele adolescente recebe aquele dinheiro e diz assim, ó, esse dinheiro aqui é para o teu casamento. Certo? Esse valor aqui é para o teu casamento. Só que aquele adolescente é impulsivo. E aí aquele dinheiro que ele tem para comprar a sua casa, para comprar o seu carro, para comprar os seus móveis, ele começa a gastar tudo. Faz uma viagem, faz uma festa com os amigos. Quando chega no seu casamento, ele já não tem mais aquele dinheiro. Ele acabou. Veja, aquele dinheiro é para ser aplicado, é para ser direcionado, é para ele aprender a administrar aquele dinheiro. E os instintos de uma pessoa, veja, a pessoa começa a receber os instintos sexuais, começa a perceber isso aí desde a sua adolescência. Mas se ela usar esta força da natureza humana de uma forma irresponsável, não apontando para o projeto de Deus, o que vai acontecer? Quando ele chegar no momento desse projeto de Deus acontecer na vida dele, o casamento acontecer na vida dele, quando chegar neste momento, ele já vai estar com as suas emoções atingidas. Quantas pessoas, meus irmãos, que quando casam, ele já nem sabe se amam ou não amam sua esposa, porque foi uma vida tão libertina que tiveram, que eles já não sabem o que é amor. A vida, o que eles chamam de amor, na verdade, é a posse sexual de uma pessoa, mas não tem o sentimento. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Não estou inventando aqui. A pessoa chega lá, agora passou a idade, vou ter que casar com alguém, né? A gente vai ter que casar. Mas casa. Ele diz, casei com um aí. Ou seja, não existe aquele sentimento de amor, aquele sentimento de afeição profundo, de entrega, de relacionamento único. Por quê? Porque ele já destroçou as suas emoções. Ele já maculou, ele já manchou. As suas emoções já não são mais uma coisa pura, já são algo misturado, algo já machucado. Ele não consegue mais ter aquele sentimento puro, porque ele já aniquilou a pureza dos seus sentimentos. E isso ele vai sentir quando? Vai sentir no seu casamento. Se um dia ele se casar. Deus, irmãos, ele começa a direcionar, e quem sabe aquela pessoa, ela pensa assim, mas que bobagem isso aqui. Será que tem problema? Eu não estou prejudicando ninguém, não tem nenhum problema aqui que eu esteja fazendo. Ele está destruindo, ele pensa que não tem problema, mas ele está destruindo um projeto. Ele está indo contra algo que iria beneficiar ele no momento em que aquele projeto fosse se concluir na vida daquela pessoa. Então Deus está olhando para isso aí. Deus quer que o casamento, essa estrutura perfeita, esse projeto perfeito, seja da melhor forma. Seja o mais perfeito. É isso que Deus quer. Então o adolescente, irmãos, que está nesse fervor, né, vamos dizer assim, esse fervor, nesse impulso, nesse domínio, questão hormonal, psicológica, a pressão da sociedade,
A pressão da prostituição que impera na sociedade está sobre a vida daquele moço, daquela moça. Ele está lutando, mas ele tem que saber uma coisa. Aquilo ali é como se fosse um recurso que ele estivesse recebendo para o momento em que ele vai constituir este projeto de Deus. Esse projeto que é perfeito, esse projeto que é maravilhoso. E até mesmo o desejo sexual dentro do matrimônio tem que estar de acordo com aquele propósito para o qual Deus criou ele. Então tem pessoas que casam com uma mulher, às vezes até na igreja, mas casam e querem ter a sua esposa como se fosse uma prostituta. Querem ter uma pessoa para suas fantasias, para ele ter a posse dela como se fosse um objeto. Não. Veja, irmãos, a pornografia é algo irreal e algo artificial. Então, os adolescentes precisam entender isso. Os jovens precisam entender isso. A pornografia é algo irreal e algo artificial. Nós temos aqui um projeto, um texto, nesta revista Família, uma Cidade Protegida. Eu vou ler rapidamente aqui, ela é escrita por Shannon Ettridge. Chama-se A Ilusão dos 50 Tons. Por que fantasias sexuais e fetiches fascinam tanto? Esta escritora, então, ela escreve, olha só que interessante. Ela diz assim, as distorções sexuais surgem porque inconscientemente aprendemos a conectar nosso sistema de excitação de adrenalina, que é um sistema de emergência, com a nossa excitação sexual normal hormonal. Veja, ela está falando de distorções sexuais. Ela vai explicar na sequência. Em outras palavras, passamos a olhar os extras excitantes como para a estimulação sexual. Passamos a olhar os extras excitantes para a estimulação sexual. Quando, por exemplo, você se envolver em uma situação arriscada ou fora do comportamento sexual normal, a liberação de adrenalina adiciona emoção. Por exemplo, as primeiras experiências sexuais da maioria dos homens ocorrem quando se masturbam enquanto olham para uma revista pornô. Muitos homens relatam que inadvertidamente encontram a revista na gaveta ou escrivaninha de seu pai. Essa é uma autora secular, né? Não é uma autora que está escrevendo para a igreja. Então ela fala o contexto geral que existe na sociedade, que é uma sociedade dominada pela pornografia. Uma vez que há elemento de medo ligado ao ser descoberto ou ao fazer algo impertinente, uma enorme onda de adrenalina inunda o corpo, adicionando emoção a sentimentos sexuais. O problema é que ela dá a seus sentimentos sexuais um estímulo enorme. A adrenalina acrescenta um elemento de excitação que não está normalmente presente na excitação sexual, ou pelo menos não deveria estar. Depois de um tempo, os homens se acostumam a esta excitação sexual extra oriunda do fazer algo sexual que é arriscado. E logo isso se torna um hábito, até mesmo um vício. Esta associação da adrenalina à excitação sexual é a principal causa da distorção sexual em nossos dias. A associação sexo-adrenalina também leva a perversões sexuais, como a adição da dor ao sexo, sadismo e masoquismo sexual, e ainda mais grave, ao estupro,
um crime que produz elevados níveis de adrenalina. Muito pouca atenção tem sido dada à forma como a sexualidade masculina tem sido grosseiramente distorcida por esta associação do sexo à adrenalina. Infelizmente, as mulheres pagam o preço por essa distorção. Então, olha só que interessante isso. Né? Esta autora, ela cita, na verdade, isto aqui que eu li, é uma citação dela no seu livro, mas essa citação é feita pelo Dr. Archibald Hart, no seu livro Entusiasmados com a Morte, como a busca incessante do prazer está nos deixando entorpecidos. Essa é a tradução do livro dele, livro em inglês, do Dr. Archibald Hart, e ela então cita, né, este trecho no seu livro A Ilusão dos 50 Tons. Então a gente vemos que muitas pessoas, elas entram no casamento dominados pela pornografia, dominados por, quem sabe, uma vida pregressa no mundo. E aí o casamento, que é para ser uma coisa, que é um projeto bom, é um projeto maravilhoso, e é um projeto que vai sendo construído. Veja, o projeto do casamento é algo que vai crescendo, é algo crescente, é um projeto que vai tomando corpo, né? Que vai crescendo, vai amadurecendo. E esta é a chave que Deus dá para a igreja dentro desse projeto de família, é algo que vai crescendo. Mas quando a pessoa vem com esta ação do mundo na sua vida, ela começa então a ter como parâmetro não aquilo que é legítimo, não aquilo que é perfeito, aquilo que é natural. Estamos falando aqui daquilo que é natural, aquilo que Deus preparou naturalmente. Mas aquela pessoa então começa a agir de acordo com parâmetros do mundo na vida dela. E aí nós chegamos então no tópico 2, que são as obras da carne relacionadas ao sexo. Capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, de Paulo aos Gálatas, nós vemos então a prostituição, que vem da palavra grega porneia, e significa toda e qualquer relação sexual ilícita, ou seja, fora do casamento. O que é isso então? A prática de toda relação fora do casamento. Isso é prostituição. Nós temos vários relatos aqui no nosso livro, né, de exemplos disso, né, desta ação. Então, hoje, veja, o cristianismo, Deus, né, quando o evangelho começou a ser pregado, começou a trazer os princípios do casamento, princípio da família, daquilo que é natural, daquilo que a natureza demonstra que é natural. E aí o que acontece, meus irmãos? Hoje nós estamos vivendo em um momento que a Bíblia já nos relata que seria um sinal dos fins dos tempos, que o amor de muitos esfriaria, a iniquidade se multiplicaria. E nós estamos então enxergando hoje a força da igreja, na medida em que o momento cada vez é mais trevas, nós estamos enxergando este domínio do anticristo. Então, cada vez essa imensidão de trevas.
está fazendo com que a igreja seja contaminada pelo mundo. E a igreja hoje, infelizmente, a igreja que predomina hoje, começa a ser a igreja de Laodiceia, a última igreja do Apocalipse, mas que vai conviver, nesse último momento, paralelo com a igreja de Filadélfia. Laodiceia, a igreja que se acha rica, abastada, que não tem falta de coisa alguma, mas que Deus olha para ela e diz: tu é cega, tu é pobre, nu, tu não consegue te enxergar, tu tem que ter colírio, adquirir colírio para te enxergar quem tu és. Por outro lado, a igreja que convive com a igreja de Laodiceia é a igreja de Filadélfia, a igreja que guarda a palavra. Mas ela olha para si própria e diz assim: Deus, está tão difícil. Aleluia. E Jesus olha para ela e diz assim: eu sei que tu tens pouca força. Aleluia. Eu sei que tu tens pouca força. Mas eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Oh, glorificado é o nome de Jesus. A igreja de Filadélfia, a igreja fiel, é uma igreja que carrega um fardo pesado. Mas Deus sabe disso. E quem abre as portas para a igreja de Filadélfia não são homens, não são forças políticas, não são forças sociais. Não, quem abre as portas para a igreja de Filadélfia é Deus. E Deus diz: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Aleluia. Ele coloca uma porta aberta. Porque até o último momento da igreja na terra vai haver uma igreja cujo principal objetivo, cuja meta principal, cujo grande propósito é guardar a palavra. Aleluia. E essa igreja está na terra, essa igreja, Deus tem nos chamado para ela, para sermos uma parte da igreja de Filadélfia. Agora veja, irmãos, a igreja de uma forma geral é uma igreja, a igreja nominal, a igreja física, a igreja presencial, vamos dizer assim, essa igreja denominacional, de uma forma geral, quantos escândalos tem trazido? Aleluia. Por quê, irmãos? Porque começou a perder a graça de Deus, começou a deixar de salgar. E isso que nós estamos enxergando na sociedade hoje não é um progresso. A sociedade está progredindo, está abrindo a mente agora, né, para tanta coisa, cada um faz o que quer e tudo vai dar certo. Não vai dar certo. Isso aí vai causar um desequilíbrio para um projeto de Deus. Vai causar um desequilíbrio para a humanidade. Vai causar um desequilíbrio para a sociedade. Nós já estamos enxergando isso. Essas obras da carne, que já estão incidindo de uma forma arrasadora sobre a família e a sociedade, nós estamos vendo já o resultado. A violência, as drogas, a rebeldia. Não estamos falando aqui de rebeldia como aquela pessoa que pensa, né, que debate, que raciocina. Não. Rebeldia é a pessoa que não se submete a ninguém, que ele próprio é o centro das coisas, é o centro de todo sentimento, de todo pensamento. É disso que nós estamos falando. Nós estamos vivendo isso. Por quê? Porque essas obras da carne estão atingindo frontalmente a família. Estão desestruturando a família. E aí nós começamos a enxergar os reflexos, já estamos enxergando os reflexos. Isso não é progresso, isso é um retrocesso à situação da sociedade que era antes do Evangelho. Antes do Evangelho, a sociedade era dominada pela força, era dominada pelos tiranos,
em sua grande maioria. Se fala hoje, a mulher está sendo desvalorizada, mas é claro, né, que existe machismo. E pastor Humberto, que falou muito bem em umas aulas passadas, a diferença entre machismo, feminismo e cristianismo. O cristianismo não é machista e nem feminista. Cristianismo é cristianismo. Agora vejam, esta ação do que se hoje chama machismo, isso aqui é algo da história da humanidade. Tanto que no Oriente, até hoje, a mulher, né, onde não existe cristianismo, a mulher é um ser subalterno. É um ser, em muitos lugares, considerado como, né, um ser de segunda classe em importância. Passe no Oriente, faça uma viagem para o Oriente, você vai ver as mulheres em alguns lugares. Chega um homem, a mulher tem que dar lugar para o homem, ou seja, não se respeita a questão de ordem de chegada. Em alguns lugares o homem tem que o homem chega, a mulher levanta da sua cadeira, senta no chão e o homem senta na cadeira. Então, isso aí eu já presenciei no Oriente, né, em viagens que fiz para lugares onde o cristianismo ainda não é prevalente. Então nós imaginamos o que era antes do Evangelho. O domínio da carne. Aqui temos relatos dos imperadores. Calígula vivia em incesto com a sua irmã, relações com a sua irmã. O imperador Nero tinha relações com a sua mãe. Então vejam só, o cristianismo, ele moveu, ele salgou, ele estruturou a sociedade, ele estruturou a família. Por que nós estamos tendo esse retrocesso? Não é um progresso, é um retrocesso. Por quê? Porque a igreja deixou de salgar. A igreja se corrompeu, se imiscuiu, né? O mundo se imiscuiu na igreja. A igreja se misturou. E aí perdeu o valor de ser sal. Mas ainda existe uma igreja de Filadélfia. Aleluia. Irmãos, existe uma igreja ainda que pode salgar o mundo. Aleluia. Uma igreja que pode impactar o mundo. Com a presença de Deus, com a glória de Deus. Então, esta ação da prostituição, estamos aqui dando exemplos, né? Incesto com irmã, com mãe, com amantes. O escritor William Barclay comenta que Demóstenes, ele resume o pensamento grego dizendo: mantemos amantes para nosso prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo, mas temos esposas a fim de produzir filhos de modo legítimo e de ter uma guardiã fidedigna dos nossos lares. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O ideal é a esposa, ter filhos com ela, isso que é o certo, mas nós temos outras coisas também. Como se fosse algo normal, pelo domínio desta ação que a Bíblia chama porneia, prostituição, que é toda a relação fora do casamento. Uma outra obra da carne que a Bíblia nos mostra é a impureza, que vem da palavra grega acatársia. Tem aí, irmão, o tópico 2, que significa sujeira, impureza, e foi aplicada figuradamente na linguagem neotestamentária para indicar toda sorte de impureza sexual. Então, toda sorte de impureza sexual. Vamos ver alguns exemplos, de referências bíblicas que falam sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 24.
Diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, à impureza, essa palavra, a catársia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Segundo aos Coríntios 12, versículo 21, receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza de novo, prostituição e lascívia que cometeram. Efésios 5, versículo 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Colossenses 3, versículo 5, nós já lemos aqui na nossa abertura, mas vamos repetir: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza também, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Ou seja, a impureza, sujeira, é toda sorte de impureza sexual. Então vejam, irmãos, a palavra impureza tem um significado mais amplo do que simplesmente relação sexual fora do casamento. É mais amplo do que isso. Significa todo e qualquer desvio sexual fora do projeto de Deus para a estabilidade do casamento. Todos os pensamentos e desejos de utilização do sexo para outros fins, que não o da estabilidade do casamento, serão impurezas sexuais e são fruto do apetite sensual que aprisiona a alma, mortifica o espírito e afasta o homem de Deus. E aqui nós vamos para um pequeno, só uma pequena colocação. Será que o sexo também é para o prazer dentro do casamento? Claro que sim. Algum pode dizer assim, é só para procriação, né? Quando quer se procriar não, é para o sentimento de prazer, ou seja, o sentimento de prazer que vai unir. Por isso a Bíblia mostra, serão os dois uma só carne. Então o relacionamento íntimo é justamente um momento de máxima intimidade, máxima união. É algo que vai colaborar, algo que vai agir na conjunção carnal de um homem e de uma mulher, vai agir justamente para serem uma unidade. Isso vai colaborar para a unidade, então tem um objetivo também. Além de procriação, também tem o objetivo da união. Aquele homem vai ser unido com a sua mulher de uma forma intensa, de uma forma única, como não vai acontecer com nenhuma outra mulher. E aquela mulher vai ser unida com aquele homem de uma forma única, como com nenhum outro homem, ou seja, algo único dentro do casamento, algo extraordinário dentro daquela estrutura, daquele projeto estabelecido por Deus. E aí depois nós vemos, nosso tempo está se esgotando, parafilias, que são caracterizadas por fantasias, anseios, comportamento sexual recorrente que envolve situações incomuns, causando prejuízo em áreas significativas da vida. Isso tudo está dentro deste conceito de impureza sexual. E aí nós entramos então no último aspecto, que é a lascívia. Lascívia, então, é traduzida do termo grego azelgeia, que é utilizado para indicar a condição de uma pessoa para a qual não lhe importa a opinião dos outros para seus atos. Ou seja, tal pessoa age de forma libertina sem lhe interessar a opinião ou a decência pública. Há pessoas que até praticam relações sexuais ilícitas
mas o fazem em oculto, pois têm consciência de que não estão agindo da melhor forma, porém são escravas do desejo. Então tem pessoas que agem, mas fazem em oculto. Agora, o lascivo não, o lascivo ele quer demonstrar isso. Ele quer mostrar o seu corpo. Ele quer mostrar que aquilo ali ele faz, que aquilo ali tem que ser feito, ele quer impor alguma coisa. Aí entra a sensualidade turbinada pela vanglória. Ou seja, a perversão mental daquela pessoa em relação à moral estabelecida por Deus leva-o a não somente assumir sua inclinação carnal como normal, mas também ele quer impor aquilo para os outros. Aquela sua maneira libertina, pouco se importando com o sentimento das pessoas. E aí nós enxergamos, irmãos, isso manifestado nas vestimentas, nas atitudes, nos comportamentos. Pessoas mostrando o corpo, usando vestes que são provocativas. Aderindo a modas, e nós já falamos isso, quando falamos em lições anteriores, como isso aí afeta a moda, as vestimentas, mas não somente vestimentas, mas também atitudes, conceitos de vida, a vida do dia a dia, o impacto do modus vivendi. E às vezes até mesmo dentro do casamento, pessoas que são casadas, mas querem demonstrar aquilo ali, aí usam redes sociais, usam formas de divulgação para mostrar algo dentro do seu casamento, para expor alguma coisa, quem sabe até para provocar outros. O que é isso? Isso é lascívio, então é esse desejo de expor, não é simplesmente de praticar, não é simplesmente de ter algo distorcido para si, mas ele quer impactar a opinião dos outros, ele quer mostrar aquilo ali, ele não se importa se tem alguém que está reprovando, ele quer se impor mesmo, ele quer mostrar a sensualidade. Não, isso então a Bíblia relata, e chama como lascívia. E nós então, depois nós chegamos no terceiro tópico sobre a carne e o mundo. E aqui nós vamos passar rapidamente, porque já falamos em outras lições sobre a moda, propaganda e publicidade, os meios de comunicação, música, comércio do sexo. Então tudo começa agora a se envolver, a ser uma reprodução, a ser uma manifestação dessa obra da carne chamada lascívia. Isso começa a estar então agora em tudo. E isso começa a impactar a sociedade. E por isso que a família está sendo um grande alvo de destruição. Por quê? Porque a família é um projeto estabelecido por Deus. E mesmo a sociedade enxergando os reflexos disso, vamos ver uma sociedade onde a família era forte, uma família constituída. E se nós compararmos essa sociedade com uma sociedade onde a família está destruída, nós vamos enxergar os resultados. Mas mesmo assim, esta obra da carne que conquista a pessoa, conquista a carne das pessoas, ela começa então a se manifestar e começa a se impor por meio da moda, propagandas, meios de comunicação. Então tudo ali existe uma impureza, tudo ali existe algo relacionado à sexualidade para absorver as pessoas, porque as pessoas possuem a sua natureza carnal vinculada a esta ação do mundo. Então, na medida em que o mundo, que o comércio, que os meios de comunicação querem cooptar as pessoas, eles simplesmente apresentam aquilo que é da carne.
aquilo que vai absorver aquelas pessoas, aquilo que vai sugar a atenção daquelas pessoas. E ela não somente usa isso, como também ela aumenta esta influência, aumenta essa conquista sobre a sociedade. Na nossa conclusão, então, nós temos que a impureza sexual em nossos dias está cada vez mais se imiscuindo em nossa sociedade. Como se fosse algo normal, sendo aceita pelas pessoas como algo necessário para a sua vida sexual, emocional e social. Precisamos identificar esta ação carnal conjugada com o mundo e rejeitá-la. Por isso, a Bíblia nos adverte enfaticamente para a renovação constante de nossa mente. Romanos 12, versículo 2, que diz: não sede conformados ou não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos aqui alguma coisa? A mensagem, temos aqui os relatos, né? As cidades que estão conosco. Glória a Deus, muitas cidades conosco, né? Aqui do Rio Grande do Sul, dezenas de cidades. Temos aqui Bagé, Canela, Canoas, Carlos Barbosa, Fontoura, Xavier, Gravataí, Guaíba, Palmeira das Missões, Parobé, Portão, diversas áreas de Porto Alegre, Quaraí, Riozinho, Rolante, Redentora, Santa Rosa, Santo Ângelo, Sapucaia do Sul, Taquara, Tramandaí, Viamão. De Santa Catarina temos Florianópolis, Nova Erechim, Tijucas, Palhoça, Mato Grosso do Sul temos Maracaju, Pernambuco temos Recife, Bahia, Vitória da Conquista, Brasília, Distrito Federal, Araraquara em São Paulo, Lisboa em Portugal e também, irmãos, no Japão. Que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando agora, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós, que possamos estar firmes, sabendo, irmãos, que estamos diante de um projeto de Deus. Família é um projeto perfeito, é um projeto maravilhoso. Nós temos que lutar por esse projeto, nós precisamos estar com a nossa mente limpa de toda influência do diabo e de todo o domínio da carne que afronta esse projeto. Nós não podemos aceitar toda ação que vem ao encontro de nossa vida, ao encontro de nossa mente, buscando atingir esse projeto. Nós temos que rechaçar. O mundo está contaminado, o mundo perdeu os parâmetros e nós estamos vendo os resultados aí. Mas Deus chamou a família, Deus nos chamou para sermos Filadélfia, a igreja que guarda a palavra. Aleluia! E se nós nos mantivermos neste princípio, Deus vai colocar portas abertas diante de nós. Aleluia! E Deus vai nos levantar como sal, como luz, para impactar essa sociedade nesse último momento da igreja. Nesta terra. Vamos orar neste momento? Pai nosso que está no céu, muito obrigado por tudo, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua presença neste lugar, pela ação do Teu Espírito. Nós pedimos agora, Deus, que o Teu poder venha atingir a vida de cada irmão, de cada irmã. Que a ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, venha trabalhar, que a ação do Teu Espírito venha produzir vida, venha produzir renovação espiritual, renovação da mente de cada um dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, venha dar graça, venha encher do Teu Espírito. Venha, Senhor, renovar as convicções espirituais e venha fortalecer cada família que está nos acompanhando agora, Deus. Fortalece agora que a ação do diabo contra esta família seja destruída agora. Que a ação de Satanás contra esta casa seja quebrada agora, Senhor. Que os demônios sejam amarrados, sua ação seja impedida. Que haja um renovo do Teu propósito, um renovo da Tua glória, um renovo daquilo que o Senhor tem estabelecido, proporcionado para esta casa, para esta família, Senhor.
para que sejamos sal da terra, para que possamos, ó Deus, a ser sal, sermos uma expressão da Tua palavra, para que as pessoas possam enxergar algo diferente, algo que é perfeito, que é estabelecido pelo Senhor para a nossa vida, para a vida da humanidade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti nesta hora e Te damos graças por tudo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Entramos aí um minutinho no horário da juventude. Juventude, que Deus abençoe vocês, estão chegando aí. E que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada família que está nos acompanhando nesta hora. Até a próxima Escola Bíblica, se Deus quiser, paz, oração e união. Eu vagava sozinha